Bom dia. Bom dia, às 7h59. E o Uber aqui quis dar bom dia junto. Não quer sair do meu colo de jeito nenhum. Tá aqui desde as 7h30. Lendo e pensando aqui no nosso verso de hoje. Bom dia, linda Renata. Bom dia, bom dia. Vamos tomar café então? Snoopy, Charlie Brown, um monte de coraçãozinhos. Você, eu, caminhando juntos com o Rei Salomão. Bom? Cheers. Acho que ele tá com muita saudade agora de manhã. Não quer sair do colo já. Convidei ele para sair. Mas ele, não, hoje eu vou ficar aqui. Tá bom. Hoje temos essa alminha querida aqui junto. Nós estamos lendo o livro de Eclesiastes, escrito pelo rei Salomão, há 3.000 anos. São um livro como se fosse um diário, né, do final da vida dele, pensando em tudo que ele fez, se teve frutos, se valeu a pena. É nisso que ele está nesse momento. Nós estamos no capítulo 2, no verso 20. Então ele continua: pelo que eu me voltei e fiz que o meu coração se desesperasse de todo o trabalho em que me afadiguei debaixo do sol. Ele está dizendo assim: quando eu voltei e olhei para todo o trabalho que eu fiz debaixo do sol, que eu fiquei cansado, afadiguei é cansaço, que eu fiquei tão cansado debaixo do sol, meu coração se desesperou. Esse verso não faz sentido, então vou ler o anterior, o 19, que ele diz assim: e quem sabe se será sábio ou tolo o que dominará sobre tudo quanto eu trabalhei e com sabedoria me esforcei debaixo do sol. Então a pergunta dele segue esse verso, né? No verso 19 ele diz: quem é que vai herdar aquilo que eu trabalhei tanto para construir com sabedoria? E aí ele diz assim: quando eu olho para trás, o meu coração se desesperou com tanto trabalho que eu fiz, com tanto esforço que eu fiz embaixo do sol. Quando ele se dá conta de tanto que ele fez na vida debaixo do sol, né? Então, é como se ele se visse, né, que ele se dedicou com tanto esforço para construir, para conquistar, para fazer tudo o que ele fez, e ele não está vendo continuidade. Então, ele não vê sentido, ele não está em conta. Ele está o tempo inteiro buscando qual é o sentido de tanto esforço debaixo do sol, né, nessa vida, né? Se não vai ter continuidade. E aí quando a gente não vê essa continuidade, todo o nosso sistema entra em colapso. E aí o coração se desespera, claro, né? Hellinger nos ensina que quando qualquer ação é desconectada do amor, o amor primeiro por si mesmo, né? Se amar a si mesmo. Depois o amor pelos outros, de quem está à nossa volta, da família, dos amigos, do trabalho, com as pessoas que a gente se relaciona. Quando a gente está desconectado de si mesmo, desconectado do amor, a gente fica exausto. É o que o Hellinger nos ensina aqui, né? E também o Hellinger diz que esse desespero pode ser um sintoma da gente estar ocupando um lugar que não é nosso, né? Ou que a gente está carregando algo que não é nosso, que não é nem da nossa conta. Isso é típico de filho, né? Querer salvar o pai, querer salvar a mãe e a frase interna é assim: eu faço por você. Aquilo que você não conseguiu fazer, eu faço. Ou então, quer dizer, ou eu faço por você, ou eu faço igual a você. Então você
não conseguiu estudar, eu também não vou estudar. Você fracassou, viveu na escassez, eu também não vou me dar o direito de ter êxito naquilo que eu faço, também vou viver na escassez. Então as frases são: ou eu faço igual a você, ou eu faço por você, eu faço no seu lugar, né? Então isso são coisas que a gente carrega e que não são da nossa conta. Tudo isso é feito de uma forma inconsciente, né? Isso vem pelo sistema e por muito amor. É um amor infantil, porque na realidade a criança não vai salvar os pais, né? Quando a gente tem esses juramentos, a gente tem 3 anos de idade, 4 anos de idade, a gente não tem muita noção do que a gente é inconsciente, mas é muito amor e a gente vê o desespero, a gente vê os problemas, a gente vê situações que os próprios pais não enxergam mais, mas a criança enxerga tudo. E aí toma para si essa tarefa de curar os pais. E aí essa tarefa vai com a gente a vida inteira e a gente não tem consciência dela. Então isso desespera o nosso coração. É isso que o rei Salomão está nos dizendo aqui, e o Hellinger está dizendo a origem desse desespero do coração, que é a desconexão do amor consigo mesmo e com aqueles que estão à nossa volta. Achei um filósofo contemporâneo nosso, quer dizer, do século passado, mas é mais perto do que Sócrates, com certeza, né? Chama-se Schopenhauer, e ele diz assim, que a vontade cega que nos move, tem uma vontade cega que nos move inevitavelmente, nos conduz à frustração. Uma vontade cega, quer dizer, esse movimento cego, né, que o Hellinger fala, de você ser leal a algo que você se comprometeu quando tinha 3, 4 anos. Você não tem noção disso quando você é adulto, mas você está seguindo isso, né? E aí isso nos conduz à frustração, porque não tem como salvar pai e mãe, não tem como salvar um irmão, não tem como salvar outra pessoa, né? Tem como se salvar, eventualmente, e seguir o próprio destino. Então, quando a gente tenta salvar o outro, está fora do nosso lugar, isso inevitavelmente nos conduz à frustração. E o Schopenhauer também diz que só vai ter paz quando a gente renunciar à ilusão do controle total. Salomão, os filósofos, Hellinger, todo mundo diz a mesma coisa. Não dá para controlar. Não é para controlar. Se você quer controlar, você vai se frustrar. Você vai se frustrar. Então, e o controle é uma ilusão, né? Os estoicos diziam que o nosso sofrimento nasce dessa ilusão, dessa expectativa de querer achar que a gente tem poderes que a gente não tem, que a gente tem, né? Exatamente, que a gente tem condições que a gente pode mudar o mundo. Vamos mudar o mundo. Seja você, tem uma frase maravilhosa que eu vou achar quem disse: seja você a mudança que você quer no mundo, né? Mas a gente quer mudar aquelas pessoas, o destino dos outros. Não. Temos que cuidar do nosso, né? Então, a sabedoria no trabalho que a gente faz embaixo do sol, que a gente faz nessa vida, não é não se esforçar, é manter o esforço, mas sem ter apego ao resultado. Apego ao resultado, né? É o que nos dizem os estoicos. Como é isso aqui? Então você faz uma coisa porque é a sua escolha de vida, é o seu destino, é o seu propósito nessa vida, e você segue nesse propósito. Já vou ler, tá? E aí não tem esforço. Outra coisa, você está fazendo o que você está fazendo porque vou
vou assim, eu vou fazer determinado... As consequências todas, sabe? Vou ter essa consequência, aquela consequência, isso aqui vai acontecer assim, aquilo vai acontecer assado, e aí com certeza a gente vai se frustrar, né? Ou então isso aqui eu quero que continue, eu vou sair, mas eu quero que continue assim, eu quero que continue assim, com certeza vai se frustrar. Vamos ver o que diz a Raíssa. Eu cresci querendo mudar meus pais, até eu ter o meu despertar. Pois é, mudar os pais. Raíssa, posso falar um pouquinho sobre isso? Você me autoriza? Eu vou aproveitar o seu gancho. Obrigada pela sua participação. Qual é a função dos pais, né? É um homem e uma mulher que estão seguindo o seu propósito. Obrigada, Raíssa. É um homem e uma mulher que estão seguindo o seu propósito de passar a vida adiante. E aí eles fazem isso, eles passam a vida adiante. E isso vem acontecendo há séculos. A vida tem sido passada adiante, até chegar até nós. Por isso que nós estamos aqui. Essa é a função. Depois os pais acolhem esse ser novo que nasceu, dão instrução, ensinam o quê? Ensinam o que eles sabem, ensinam a experiência de vida deles. Não necessariamente vai ser a nossa. O problema é que a gente olha para a experiência de vida deles e se acha num papel superior. Superior não mais alto, superior hierarquicamente. Então, se eu olho para os meus pais e eu quero mudá-los, qual é o meu lugar? Eu estou no lugar da minha avó ou do meu avô. Não é o meu lugar de filha ou filho. É o lugar de... Quem é que... Pai e mãe que diz pra gente o que quer pra gente fazer ou não fazer. Filho, não. Filho tá lá para receber. Filho recebe. Quem dá é pai e mãe. E se eu tô julgando, eu tô fora do meu lugar. E aí, quando eu estou fora do meu lugar, eu não pertenço. Quando eu não pertenço, meu coração se desespera. Olha a sequência de fatos, né? E é muito comum a gente julgar pai e mãe. Muito comum. Mas quando a gente adquire consciência de que eles fizeram o que era esperado deles, todo o resto foi brinde. Se meus pais me cuidaram ou não me cuidaram, eu tenho pro Dia dos Pais, eu estava vendo uns vídeos bem bonitos. E tem um de um grande mestre meu, que ainda está vivo, que chama-se Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky com J, quem tiver interesse procura. Jodorowsky. Ele é uma luz, ele é uma pessoa muito incrível. E ele estava contando uma coisa terrível. Ele está com 90 anos, 90 e poucos anos já. Se não está 90, está quase. E daí ele estava contando que ele tinha uma relação muito ruim com o pai dele, porque ele criticava o pai dele, por isso, por aquilo, pelo outro, que não interessa para nós aqui. Quando o pai dele morreu, diz ele que ele chorou menos pela morte do pai do que ele chorou quando morreu o gato dele. Tão distante era a relação dele com o pai. E ele criticava o pai e ele julgava o pai, porque o pai era duro, era distante, não dava moleza para ele, enfim. E aí agora ele se deu conta que ele é o que é graças a esse pai. Porque se o pai tivesse sido mole com ele, acolhedor, talvez ele não se tornasse Alejandro Jodorowsky, que ele se tornou, esse homem sábio, né? Com uma visão incrível. Procure Jodorowsky com J. Lembrei, eu vi o vídeo dele ontem. Então ele de repente caiu em si. Esse é o pai certo para mim. Então nós todos temos o pai e a mãe certos para nós, para nos trazer essa vida, para formar o nosso DNA. Eles estão nas nossas células, eles estão dentro de nós. Então não é para julgá-los. Porque se eu alguém, você gostaria de ser julgado? Ninguém gosta de ser julgado. E é muita pretensão nossa também, né? Mas vamos lá, seguir adiante, porque eu não estou falando de pais e filhos, eu estou falando do nosso coração, da gente fazer as coisas por amor, né?
Eu fui professora, comecei minha vida muito cedo, assim, caí de paraquedas na escola onde eu estudava. Imagina isso, há muito tempo atrás. Eu tinha 15 anos. Uma professora tinha que ter licença maternidade de 3 meses, isso era setembro, e a diretora da escola me perguntou, eu era uma boa aluna, se eu queria assumir aquela aula dessa professora, setembro, outubro, novembro, quer dizer, até o final do ano. E assim eu comecei a virar professora antes de fazer a formação de professora. Eu estava no primeiro ano, 15 anos. Então, eu sou professora há muitos anos. No começo, era muito, imagina, eu, 15 anos, de uniforme, dando aula para as criancinhas do primeiro e segundo ano primário, no lugar da outra professora. Eu me sentia, imagina, o máximo, né? Mas com o tempo, dar aula não é uma coisa simples, não é chegar lá, vai falando. Você tem que estudar, você tem que preparar. E aquilo começou, que nem eu contei outro dia, né? Meu ego subiu lá no céu. E levou alguns anos. Eu dei aula durante 15 anos. E, aliás, continuo dando aula. O que eu estou fazendo aqui? Nós estamos conversando, estou compartilhando aquilo que eu estudo. Que, aliás, eu quero ser muito, muito grata por estar aqui com vocês, quem está caminhando junto. Porque eu estou sentindo dentro de mim grandes transformações. Eu sinto que quando eu leio o livro aqui com vocês, cada dia um verso, e eu penso nessas frases que eu preparo para pensar, para me perguntar, isso está movendo coisas. O resultado eu não sei, mas eu sinto que eu estou pensando em assuntos que eu nunca pensei antes, que nunca passaram pela minha cabeça, né? Então, vamos ser leais a nós mesmos, vamos nos preencher daquilo que nos dá, que nos preenche mesmo, para a gente poder dar, a gente precisa receber. E esse é o ensinamento que o Salomão está nos entregando, está nos dando, né? Então, a gente pode depois repassar com amor e sem esperar resultado. Aqui o único resultado que eu gostaria, mas que não é um controle, não é um apego, é que mais pessoas caminhassem com a gente. Então é sempre meu convite que você convide mais pessoas para caminharem com a gente. Olha, tem isso que está acontecendo, nós estamos estudando o livro do Rei Salomão. Quem sabe se você quer estudar também junto, né? Convida mais pessoas. Então, as perguntas de hoje são: teve algum momento na sua vida que você já se desesperou, que o seu coração se desesperou por alguma coisa que você amava? Eu já, várias vezes. Né? Teve algum momento que você... meu Deus, não vou aguentar. Muito desesperador, muito desesperador. E agora uma pergunta que quem não era sistêmica, talvez... Tem algo que você sente que você está precisando compensar? Algo lá de trás que não foi resolvido, que você sente, tem consciência que está precisando compensar? E a última pergunta de hoje: que parte do nosso esforço realmente vem da alma, realmente é o nosso propósito, e que parte vem do medo de não ser reconhecida, não ser vista, não ser incluída, de ser excluída, né? Não ser incluída e também de ser excluída. Que parte daquilo que eu estou fazendo vem porque realmente estou com prazer fazendo aquilo, eu realmente quero, e que parte vem, eu tenho que cumprir um papel social, por exemplo, eu tenho que estar, eu tenho que fazer. Não sei, meu olhar está mudando muito para essa ação minha, né? O que eu faço porque realmente aquilo faz parte, né, do meu propósito de vida, e o que eu faço para agradar, né, para que gostem de mim. Pode unir as duas coisas, né? Não é que você tem que fazer as coisas para não ser gostada, não, seja gostada, claro, mas não é o propósito, né? O propósito não é esse. Ok? Então, para quem entrou mais tarde, essa live vai ficar gravada
Obrigada, Raíssa, pela participação. Participem, conversem. Se alguém tiver mais alguma coisa, vai colocando ali, vamos conversando, né? Essa live você pode acessar a qualquer hora do dia, quando você quiser. As anteriores estão todas gravadas aqui no meu Instagram, @debora.gank. E você vai na minha bio, tem um clipezinho que você clica. Se não tiver um clipezinho no seu, tem a palavrinha mais. Você clica na palavrinha mais, vai abrir todos os links. Um dos links é Rei Salomão Cá Entre Nós. Você clica lá e você vai receber todos os dias a transcrição daquilo que foi falado aqui na live. Tá bom? Então, vamos para a meditação. A gente vai fechar os olhos. Vai se centrar. Solta o ar. Naturalmente, sem fazer força, só solta. Imagina que seu coração está dizendo assim: eu estou cansado, eu estou realmente cansado. Quando você ouve seu coração dizendo que está cansado, o que você faz? Você acolhe esse coração. Então, acolhe o seu coração e você fala assim, internamente, você pode descansar. A gente não precisa carregar tudo sozinho. Você pode descansar. E aí você visualiza a sua rede de apoio. Todos nós temos uma rede de apoio atrás de nós, que são os nossos ancestrais, que são as pessoas que nos ensinaram as coisas na vida, os nossos professores, os amigos que nós temos, os filhos e filhas, os companheiros e as companheiras, os amigos já falei, né, de trabalho, né, tem os amigos sociais, tem os amigos de trabalho, tem esse serzinho aqui, ó, que tá aqui comigo, que me acompanha, super companheirão, né. E vamos falar a frase de hoje. Se você puder falar em voz alta, é muito bom para se ouvir. Diga assim, se não, fala dentro. Igual. Faço a minha parte. Eu faço a minha parte. Eu confio no todo. Eu confio no todo. Eu permito que meu coração seja uma fonte e não um peso. Eu permito que o meu coração seja uma fonte e não um peso. Respira. Volta para cá. Segunda-feira, início de semana. Disseram que tá frio, mas tá um sol maravilhoso abrindo aqui. Então que o sol brilhe aí também na sua vida e olhe para ela com leveza, né? Acolhe o seu coração com leveza. Um beijo carinhoso, nós vemos amanhã. Até amanhã.